Muito bem, é, vamos ver aqui, a partir de algumas narrativas, acerca da educação e suas mudanças e o que muda com a BNCC e o DCTMA. Pois bem, eu sou o professor Antônio Jacques e nós vamos ver a partir do pensamento que molda a minha formação e outros autores e documentos oficiais vigentes no Brasil, de forma que nós possamos compreender melhor a BNCC e o DCTMA. Muito bem, antes de mais nada, nós vamos ver o significado desde os primórdios aí da pedagogia, que é uma palavra que vem do grego, que tem dois significados, paidos e agogê. E logo, se nós vamos dar um conceito, nós estaremos dizendo que pedagogia é condução de criança. Esse conceito é dos primórdios, portanto, hoje nós temos um outro bem mais salutar, outro bem mais definitivo das situações que engloba a pedagogia enquanto atuação desse profissional, né? E aí, refletir e agir para o desenvolvimento humano é um conceito bem mais contundente, mais atual para os dias de hoje. Pois bem, mais um pouco à frente, eu vou iniciar com esse pensamento do Tomás de Aquino, Timeo omnibus libre, eu temo um homem de um livro só, porque nós precisamos compreender um assunto a partir de diversas outras narrativas para poder dar ciência, ou seja, duvidar e contestar e construir um pensamento mais assertivo. Bom, a Base Nacional Comum Curricular ela tem alguns aspectos pedagógicos, sobretudo porque ela visa em 3 âmbitos fazer modificações, seja no currículo nacional, propriamente dito, e seja também no plano de aula, bem como no projeto pedagógico da escola. Pois bem, essa base ela foi revisada pela última vez em 2017 e a partir dessa visão é que nós temos uma Base Nacional Comum Curricular que deve, mesmo assim na sua última versão 2017, passando a valer a partir de 2018 como adaptação e 2019 também, e 2020 como obrigação no currículo nacional. Pois bem, mesmo assim, a partir de 2018, se elaborou e constituiu um documento no Maranhão, como manda a Base Nacional, elaborar um documento que adapte a Base Nacional à realidade de cada estado. Então, a partir da base, o intuito é que nós aprendamos aquilo que é essencial, com vista de muitos conteúdos, pouco tempo, só 200 dias letivos no ano, 800 horas, né, na escola básica, na educação básica, e aí muito conteúdo. Então agora a base vem, de certa forma, filtrar aquilo que é essencial para o conhecimento dos alunos em conformidade com cada temporalidade que ele passa na escola. Então, é uma referência nacional que é obrigatória para formular, nortear os currículos, ou seja, aquilo que é dado enquanto assunto, enquanto conteúdo junto aos alunos. E, nesse sentido, ela reforça a perspectiva de formar o brasileiro numa perspectiva humana integral, ou seja, não só intelectual, mas emocional, cognitiva, social, né? Cultural, por que não dizer. E aí a perspectiva é que, a partir dessa formação, melhora a qualidade da educação e torna a sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Fortemente essa expressão inclusiva, ela vem à tona para o contexto atual em que a gente enxerga cada vez mais que é preciso dar o direito de educação a todas as pessoas, independente das suas condições biológicas, situacional, sociocultural e também física. Bem, antes ainda, eu quero estabelecer aqui algumas reflexões acerca desse marco legal, que é a BNCC a partir de 2017. Contudo, para chegar a esse momento, passou por essa relação de construção já em 1988 com a Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira em 96 também, novamente, com a Lei 9394 de 1996, né, que é a principal lei da educação no Brasil, também já versava sobre essa possibilidade de ter uma base comum, e foi reforçada em 1997 com as Diretrizes Curricular Nacional, bem como no Plano Nacional de Educação, pautado as metas 2, 3 e 7, no Plano Nacional de 2014 a 2024,
e já pautava essa possibilidade de criar uma base comum nacional. Aí você pode me perguntar o seguinte: por que demorou tanto? E só agora, em 2017, veio sair um documento desse norte, desse tipo. É porque nenhum governante do Estado brasileiro, até então, teve interesse integralmente pela educação. É simples, a resposta é essa. Então, se vira. A educação é feita nas coxas, de qualquer jeito, nesse país. Agora, está se atentando um pouquinho para a qualidade. Eu vou te dizer, justificar mais ainda. No mais recente IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira, do ano de 2019, portanto, e agora, que saiu nos últimos 2 meses, em que foi analisado ano passado os anos quinto e nono do ensino fundamental, foi vexatório o resultado, 6,7. Ou seja, de 1 a 10, se tu fosse o gestor da escola ou o professor, tu aceitava o aluno passar de ano com a nota 6,7? Uma miséria, nem 7 tirou. Então, esse documento vem reforçar, possibilitar um pouco mais algumas estratégias para melhorar esse resultado da educação brasileira, que está abaixo da média. Está horripilante do ponto de vista é, da mensuração que se tem dela. Tá bom? Com a educação assim, nós não vamos formar nenhuma sociedade desenvolvida, tampouco uma sociedade digna de estabelecer um elo entre o direito e o dever a que compete cada uma das sociedades no seu ambiente de vida. Tá bom? Bem, então, a base nacional, ela é uma referência obrigatória, mas não é currículo, ou seja, o currículo está dentro da base, né? Aliás, a base, ela norteia o currículo, ela constrói o documento currículo especialmente. Então, e o currículo está na rede nacional, mas também está na rede, sobretudo na rede estadual, porque estabelece mecanismos mais próximos da realidade de cada cidadão. Bom, então, o que mais importante mesmo na base, se formos aqui ponderar, nós vamos dizer que é o plano de aula, porque o plano de aula do professor é uma ação educativa mais direta com os educandos, e isso é que muda a realidade. Né? E no final das contas é isso que muda. Mas com o plano de aula ser estabelecido enquanto uma ação educativa interessante, ele obviamente que é pautado num plano de ensino estabelecido no PP, né, nas metas, o projeto pedagógico da escola, e aí esse, por sua vez, tem como base o currículo da rede estadual, no nosso caso, DCTMA, e no caso nacional, a BNCC. Bom, para os professores, portanto, já que é o fio da meada, o que nós mais interessamos que mude, o professor vai ter como norte o seu trabalho, objetivos mais claros em que frente deve atuar, o que deve ser dado junto aos alunos de fato. Né? Eu vou incluir aqui como referência nos anexos um plano de aula, e eu indico o site Nova Escola, com mais de 12 mil planos de aula já adequados à BNCC, nos mais variados módulos de ensino, tá certo? Bom, e aí também os professores, enquanto docentes, vão ser melhores preparados. Isso está previsto a partir da BNCC, que o MEC, o Ministério da Educação, deverá fomentar e formar melhor esses professores nessa perspectiva da BNCC. Além disso, os professores terão mais subsídios para engajar estudantes, ou seja, terão mais materiais adequados, com a perspectiva de ter mais conhecimento também para garantir que o ensino aconteça com maior qualidade ou com uma qualidade da melhor qualidade, em convergência com a realidade do século XXI e não mais com o século XX, tão pouco a Idade Média como ainda se vê. Bem, a partir da BNCC, vocês perceberão que no planejamento, por exemplo, plano de aula, terá essas configurações de código alfanumérico, e os códigos alfanuméricos, os dois primeiros pares, está relacionado à etapa de ensino, nesse caso aqui o ensino fundamental, os dois primeiros números estão relacionados, como bem aqui colocado, o ano de ensino, se é do primeiro ao nono ano, e a segunda etapa de letras se refere ao que nós chamamos ainda de disciplina, que agora tem um outro nome, componente curricular, bem como a última numeração, ela indica a posição das habilidades, ou seja, o objetivo da aula vai tentar construir qual habilidade junto ao aluno. Bem, é importante mencionar que os objetivos sempre terão verbos no infinitivo no início, produzir, utilizar, tá certo? Conhecer, partilhar, expor e assim por diante. Bom, nós temos então, portanto, um desafio nesse ponto de educação e que envolve diversos atores sociais para a construção de uma educação como de fato merecemos ter. Né? E está no planejamento uma das estratégias de solução. O planejamento que inclui o saber do professor, mas sobretudo a realidade que o rodeia com os seus pares, com os seus parceiros junto à comunidade escolar. Bem, então, a partir
do documento curricular do território maranhense, esse DCTMA, é uma tentativa, então, de adequar a BNCC à realidade maranhense. Essa é a perspectiva maior. Bem, nesse sentido, foi um conjunto de instituições públicas e privadas, então, uma representação da sociedade maranhense, que o elaborou e participou, portanto, está muito valioso do ponto de vista do conhecimento, da diversidade de saberes que compete ao Estado do Maranhão. E é por meio desse documento que nós vamos entender melhor a relação do documento nacional com o documento estadual e a aplicabilidade dele junto às nossas aulas enquanto educadores. Uma vez que o próprio documento de 400 páginas desse TMA, ele enumera uma série de informações interessantes, que são características geográficas, demográficas, econômicas e socioculturais do nosso estado. Então, dizia o Santo Agostinho, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então nós precisamos, enquanto educadores, falar daquilo que o coração está cheio, que é de informações precisas quanto à nossa realidade. E ainda mais, óbvio, reiterar que esse documento ele vai ao encontro da Constituição Federal e do artigo, especialmente do artigo 205 e também da LDB no artigo 2º, né, reconhecendo a LDB como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a última de 1996. A Lei 9394 de 1996, dia 20 de dezembro. Né? Bem, então eu já disse, mas vou repetir que a tentativa é que esse documento ele projete, sobretudo, a perspectiva de construir um PP, né, o projeto pedagógico, especialmente nas escolas, bem como auxiliar na construção dos planos de aula dos professores para o dia a dia. Então, nessa perspectiva de conhecer a realidade do aluno e onde ele está inserido nas suas mais diferentes situações, seja econômicas, políticas e sociais, para poder intervir de forma mais precisa, estratégica e, quiçá, para o desenvolvimento desse aluno. Bom, aí o autor Krasiuschik, de 2005, ele coloca uma informação aqui quanto um recorte do seu pensamento aqui no livro de 2005 quanto ao currículo e a sua importância, né? Ainda a Lei de Diretrizes e Bases de 96, bem como a BNCC 2017, que é o ano em que é substanciada como currículo nacional. Bem, e aí o Maranhão, com seus 331 mil km², com os 217 municípios, 21 micro-regiões, tem muitas diferenciações geográficas, culturais, sociais, econômicas, e aí é preciso nós entendê-la para poder intervir de maneira mais eficiente. É nesse documento de 400 páginas, que é o DCTMA, bem como na BNCC de 600 páginas, que vai nos dar maior norte para essa compreensão. Isso está fácil na internet, basta colocar esses nomes, tu acha facilmente para baixar, tá bom? Qualquer coisa pode fazer o contato e eu te encaminho também. Bom, ainda quero recordar que o Maranhão ele apresenta o segundo maior índice do país em termos de indicador de taxa de analfabetismo. Então, é muito ruim na nossa situação. Com o dado do IBGE 2017, 16% da população ainda analfabeta, né? Então, é muito ruim. Então, a educação precisa de novas estratégias, porque do jeito que está, não está funcionando. Essa é a realidade. Bem, e assim a gente percebe também que o índice de pessoas que estão matriculadas na educação infantil, por exemplo, de 0 a 3 anos, e sobretudo no último item aqui, já as matriculadas da faixa etária de 4 a 5 anos, não chegam a 100%. Portanto, tem alunos exatamente fora da escola e isso compete entender que tão cedo vai limitar a possibilidade da sociedade maranhense ser melhor nos seus mais variados aspectos de vida. A educação é primordial e ela tem que ser ofertada com qualidade, em tempo hábil, com qualidade e a contento, em conformidade com a legislação, para formar uma sociedade melhor. Essa é a perspectiva, esse é o desejo desses dois documentos. Portanto, conhecê-los nos mostra o quão temos de potencial para constituir uma sociedade melhor via educação, como todas as outras nações desenvolvidas, sem exceção, bem fazem. Né? Não existe comunidade rural ou urbana, pequena ou grande, país ou estado ou região desenvolvida sem o aporte na educação, sobretudo a partir da educação infantil. Sem isso, nós vamos percebendo que é cada vez mais fragmentado, pior é o estado de vida das pessoas que moram num lugar distante ainda do acesso e permanência na educação, desde a mais tenra, mais cedo idade.